Graça e paz, queridos irmãos, estamos entrando ao vivo e em cadeia com a Rádio 88 FM, com a Rádio Adore FM também de Resende. Estou aqui com a minha família, com a Mara, que vai cantar, minha filha Pieira, o Fred aqui com o violão, tá aí o Benjamin com a gente hoje aqui também, já chegando aos 3 meses de idade, de muita alegria para nós. Então temos muita alegria de estar aqui com os irmãos, adorando o nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai querido, para que esta noite seja uma noite de bênçãos, uma noite, Pai querido, de refrigério, de cura, de milagres, que a Tua palavra, Pai, seja entendida, revelada nos corações, que o Senhor, Pai, use de bondade e misericórdia para conosco nesta noite, fale aos nossos corações, nos ajude, em nome de Jesus. Oramos, Pai querido, para que o Senhor receba a adoração, receba, Pai querido, os nossos corações diante do Senhor. Oro, Pai, para que o Senhor nos dê entendimento e revelação da palavra que vai ser ministrada. Também pedimos por cada ouvinte, cada pessoa que aí está. Oramos pelo Moisés, que se encontra adoentado. Pedimos milagres sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. E incluo aqui todos os enfermos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Pieira, adorando o Senhor, então, no início desta reunião, em nome de Jesus. Bem-vindo cada ouvinte, irmão querido, em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para estar nos nossos lares neste momento. Adore o Senhor conosco. Deus
Aleluia. Amém. Uma das coisas importantes, e eu não diria nem importante, a palavra importante é tão limitada para dizer o quão necessário é a presença de Deus. Sem a presença de Deus a gente não anda, não é? Então, que alegria poder louvar ao Senhor nesta hora, entoar louvores ao nome do Senhor Jesus e poder convidar o Senhor, a presença do Senhor, para começar esta reunião. Eu quero dizer que obrigado Pieira, obrigado Fred, obrigado aí Benjamin, já pequenininho, já aqui junto com a gente, servindo ao Senhor. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Depois, quando ele for grande, não vai se desviar dele. Eu estava vendo ali a Pieira no colo da mãe. A maioria das noites a Pieira dormiu no meu colo. Eu me lembro de, né, Mara, ir com ela para levar para a cama, até que chegou um dia que eu disse: Mara, já não estou aguentando mais erguer ela para levar até a cama. Então, ensina o menino no caminho em que deve andar. E depois de grande ele não vai se desviar. Assim nós estamos plantando aquilo que a palavra de Deus diz: e verás os filhos dos teus filhos. É importante quando Deus cumpre a palavra dele na nossa vida, que você seja vitorioso na tua família. Não é o assunto desta noite, família, mas eu estou aqui em família propositalmente nesses dias em que nós estamos com uma certa dificuldade por causa do chamado grupo de risco, não é? Eu tenho, não parece, mas tenho mais de 60 anos e eu vou estar assim com uma certa dificuldade para estar fora, assim. Então a gente está cumprindo aí o nosso papel. Estou fazendo aqui de casa e com muito cuidado para tentar cumprir as leis, mas esperando que já esta semana a gente comece uma nova etapa e orando a Deus para que a gente possa já começar a reunir a igreja do Senhor já nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Orando e esperando no Senhor as notícias que virão nos próximos dias. Deus abençoe tua vida. Bem-vindo a esta programação nesta noite. Obrigado à Rádio 88 FM, Rádio Adore FM. Obrigado a cada ouvinte, a cada irmão. Obrigado, Mara, que está aqui comigo. Eu pedi para a Mara cantar uma canção e eu vou pedir para ela cantar logo depois do anúncio que a gente fizer aqui. Aí depois você vai lá para junto com a Pierinha lá para assistir, não é? Estar junto cultuando a Deus, e eu vou trazer uma palavra do meu coração, melhor, do coração de Deus para o nosso coração, não é? Eu quero dizer aos irmãos que chegou às minhas mãos 2 aniversariantes, né? Até antes do culto eu estava aguardando. Amanhã a nossa querida irmã Flávia, esposa do Marcelo, completa mais um ano de vida. Então nós queremos saudar a Flávia, né, Mara? Agradecer a Deus pela vida dela e desejar que Deus cumpra o propósito dela, o propósito dele na vida dela, em nome do Senhor Jesus, né? Também Maria Eduarda, que é sobrinha da Amanda, do Eliamar, completou aniversário na sexta-feira, e nós estamos aqui também cumprimentando a Maria Eduarda. E se porventura, querido irmão que congrega conosco, você está de aniversário e não chegou até nós, assim, eu espero um zap seu para que na quarta-feira a gente consiga, então, falar para a igreja, ou no próximo domingo, ou talvez, quem sabe, irmão, olha só, nessa semana já, a gente já não esteja reunido no prédio, no nosso local de reuniões, a gente já não esteja lá, para então apresentar publicamente: olha aqui o aniversariante, orar por você, apresentar os nenezinhos novos que porventura estejam nascendo por aí, apresentar, né, as grávidas que porventura, olha, muita coisa pode acontecer nesses dias, apresentar os milagres que Deus tem feito em nome do Senhor Jesus, não é? Então, queremos cumprimentar esses 2 aniversariantes que estão aqui conosco e também, queridos, pedir aos irmãos, uma vez mais, assim, que ao entrar no YouTube, a partir da semana que vem eu vou transmitir através do YouTube, enquanto eu não consigo, porque ainda não tenho 1000, não é? A Mara, um dia desses, entrou 1000 numa tarde
no YouTube lá dela, entrou 1000 numa tarde. Eu ainda não consegui nesse mês inteiro atingir 1000, né? Pedindo para vocês assim, ó, por favor. Então eu espero de todo o meu coração que vocês entrem lá, né? Os amigos que estão entrando aí, nós temos um canal só para propagar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta. Os cânticos são orações, são agradecimentos a Deus que a gente faz através de canções por aquilo que nós recebemos da parte de Deus por intermédio da sua palavra. Nós recebemos algo. Então a Mara vai cantar aqui, por exemplo, uma canção chamada O Senhor é Meu Pastor, declarando que o Senhor é isso. Por quê? Porque na palavra de Deus está escrito. Então, já que está escrito na palavra do Senhor, então vai cantar, adorar o Senhor. Então esse canal do YouTube está lá, Pastor Eliseu Brizola. Então você entra lá e você se inscreve. Aniversário de casamento da Alice do Reis. Pois é. Eu estou aqui recebendo uma informação aqui. E pior, queridos, eu quero pedir perdão. Eu já sabia, mas me falhou a mente. Aniversário de casamento da Alice e do Edson, né, Mara? Aleluia. Puxa vida. A gente estava esquecendo aqui. Alice, minha irmã, o Edson, meu cunhado. Eu quero cumprimentá-los aqui também, em nome de Jesus. Enviei pela rádio e falhou aqui. Cabeça nesses dias. Irmãos, olha, eu tenho trabalhado mais nesses dias do que quando nós estávamos com os cultos normais. A atividade via rede, via fala, via uma série de coisas, a gente acaba ocupando a mente de uma forma muito forte e a gente acaba esquecendo. A gente falha em muitas coisas. Eu sou humano, perdoe aí, Edson e Alice, eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, estou aí falando pelo teu canal, pela rádio aí. Parabéns, Edson e Alice, pelo seu casamento. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Eu vi agora há pouco a Emily entrando ali e eu fiquei pensando, né? Nem isso me fez enxergando melhor, lembrar. eu não Enxergou, graças a Deus, né? Esse problema de ver não chegou aqui ainda, né? Mas está aqui. Eu quero então agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes, desejar que Deus os abençoe poderosamente. Eclesiastes está escrito assim, 9:8: em todo tempo sejam alvos os vossos vestidos, e nunca falte a unção de Deus sobre a vida de vocês. Então, o Robson está postando ali o canal do YouTube, né? Eu agradeço o Robson ali. Canal do YouTube, você entra lá e você se inscreve. Você vai estar ajudando a obra de Deus, porque lá vai ser pregada a palavra de Deus. Então é o que nós fazemos, que é dever nosso anunciar a palavra de Deus, né? Então eu quero convidar você para que você se inscreva lá no canal do YouTube, lá, Pastor Eliseu Brizola. Faça isso não por você e nem por mim, faça pela palavra de Deus. Amém, queridos? Então lá, Pastor Eliseu Brizola, canal do YouTube. E eu quero também fazer menção, aqui há pouco eu falava com o Sérgio, né? O Sérgio VR, né? O pastor tem que anunciar a conta da igreja. Banco Itaú, agência 0337, olá, Banco Itaú, agência 0337, conta corrente 04303, dígito 8. Eu vou pedir aí para que o Robson, que está aí me ajudando aí, né, via internet, que por gentileza transcreva o número da conta para os irmãos, que está chegando assim o final do mês. Hoje é dia 25, 26? Hoje é 26. 26 já. Então os irmãos já receberam o seu salário, muitos já receberam, graças a Deus. Esta onda não atacou a igreja do Senhor. Então os irmãos podem fazer hoje à noite a transferência, ou amanhã pela manhã já. Tem contas da igreja para serem pagas. Quando nós falamos em dízimos e ofertas, nós estamos pedindo aos irmãos dinheiro. Nós estamos falando da libertação do povo de Deus de Mamon. Libertação, pastor Edson Petterly, Deus abençoe, não é? A libertação do povo, né, de Deus. Povo de Deus liberto, porque é um povo que não está preso a um Deus chamado Mamon. Então, por favor,
né? Atentem para a palavra, ajudem a igreja do Senhor. Se você não congrega em algum outro lugar e quer ajudar a igreja do Senhor, eu já dei meu dízimo, mas eu queria dar uma oferta. Tenho sido abençoado por este canal, tenho sido abençoado através das mensagens, gostaria de abençoar a igreja em Jardim das Américas. Faça isto amanhã pela manhã, hoje à noite. Você tem aquele forma de, né, estão ali colocando parabéns Edson e Alice, muito bem, já foi falado aqui. Então, abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então nós temos alegria de poder receber de Deus e queremos de alguma maneira dizer: Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida. Então nós contribuímos porque, né, nós recebemos do Senhor. O Senhor deu antes, porque Deus é bom, o Senhor é gracioso para conosco. Então que Deus abençoe. Quero orar pelos aniversariantes agora, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, oro pelos aniversariantes, pela Maria Eduarda, oro pela Flávia do Marcelo, oro pelo Edson e pela Alice. E se porventura, Pai, houver mais algum ouvinte, algum irmão aniversariante cujo nome não está aqui, eu gostaria, Pai, de incluir, ainda que anonimamente, mas que a bênção do Senhor, que independe do nome, possa alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Dê a eles muitos anos de vida, encha eles do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelos irmãos que vão contribuir agora. Abençoe eles, em nome de Jesus. Multiplica a fazenda deles. Abençoa também, Pai querido, os irmãos que se inscreveram no YouTube, aqueles que adoraram o Senhor cantando aqui, que cantaram junto conosco. Também, Pai, te pedimos que receba a adoração que vai ser feita agora pela Mara, antes da mensagem. Que o Senhor receba este cântico que engrandece o Teu nome, essa declaração de que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Muito obrigado, Pai, por cada irmão que está aí, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto a Mara cumprimenta os irmãos aqui, eu vou pegar minha ferramenta aqui, né, para ajudar a orquestra. Amém? Paz, queridos. O Senhor me guiará por sendas de justiça, por amor do teu nome.
queridos. Amém. Você me ajuda aqui. Amém. Assistindo. Deus abençoe. Muito obrigado. Queridos irmãos, esta tarde, né? E deste dia, eu estava pensando no que meditar com os irmãos nesses dias. Nós passamos por tantas dificuldades durante estes dias, tantas lutas, estamos ainda enfrentando esse problema deste vírus, deste veneno que tem estado por aí. E enfrentamos também algumas escaramuças na política durante esses dias, e eu estava lembrando os irmãos ontem, numa mensagem que foi ao ar ontem, falando a respeito do assunto que foi ministrado próximo agora, na quarta-feira passada. Vi muita gente assim, ficando doente pelas coisas que aconteceram. Não é uma doença física, mas uma doença espiritual. Meu Deus, o que é que está acontecendo? O que vai acontecer com o Brasil? O que é que está acontecendo? Alguns mudando de lado, alterando situações, invertendo os papéis, saindo da graça, vamos dizer assim, forma de falar. Então, eu fiquei pensando assim, tinha um bom número de irmãos. Na verdade, eu cheguei a ver aqui um número talvez dos maiores, assim, ao mesmo tempo, próximo de 700, 800 pessoas visualizaram, estavam ali presentes na mensagem, e muitos deles, os corações se abateram um dia e meio, 2 depois. Eu falei desse tripé que a internet está caindo aqui, queridos, né? Mas não vai atrapalhar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, eu quero informar os irmãos que caso caia, eu estou aqui continuando aqui, a internet, ela uma hora vem, outra hora vai, então eu quero que os irmãos entendam a necessidade assim de perseverança. Então, mas sempre quando a palavra de Deus é pregada, um ataque sempre vem. Quando a verdade é pregada, você vai sofrer ataques. Então, eu vou perseverar aqui, e se houver uma situação de corte aí, os irmãos perseverem também, eu vou estar aqui pregando a palavra. Sempre o homem vai se voltar para outras coisas que não a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. O mundo está assim, não, a nossa política é forte, nós agora acertamos. A ciência diz assim, ou então o recurso, as finanças, e nós vimos que o dinheiro não adianta. Nós vimos que os Estados Unidos liberaram 3 trilhões de dólares. Irmãos, 3 trilhões de dólares dentro de uma situação como essa não é muita coisa. Cada um recebe um pinguinho daqui, fica gente esperando receber e não recebeu também o seu pingadinho, e aí fica brabo e se altera tudo, acaba, porque se você não tem gente girando aquela economia, você não vai ter condição de... Então o dinheiro, irmão, não sustenta, só Jesus. Eu anotei um texto aqui de João 15:5 que diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, absolutamente nada nós vamos poder fazer. Coisa nenhuma não podemos fazer. E nós precisamos estar firmes no Senhor. Então eu citei um texto da palavra de Deus ontem, e eu gostaria de repetir este texto. Eu tenho ele anotado aqui no computador aqui do lado, para ficar mais fácil. Salmo 112, e convido você para ler junto comigo. E oro para que o Espírito Santo de Deus revele a palavra de Deus ao teu coração nesta hora, em nome do Senhor Jesus, não é? Salmo 112, versículos 6 e 8, Camille está anotando ali os versículos, está citando para os irmãos. Obrigado aí, Camille, por reforçar os textos. Os irmãos que puderem, façam isto. Salmo 112, versículos 6 em diante. Eu quero ler este texto repetido aquilo que falei ontem já, mas o texto diz exatamente assim: o justo jamais será abalado,
Eu não estou dizendo, irmão, gente que vive uma vida ímpia, uma vida fora do propósito de Deus, uma gente que vive de qualquer maneira no mundo, vive aí, sabe, uma vida promíscua, que não vai ser abalado. Óbvio que vai. Quem não será abalado é aquele que confia no Senhor, aquele que vem para Jesus porque confia nele, e ao confiar no Senhor ele entrega a sua vida ao Senhor, então o Senhor justifica ele. Você era um perdido, mau caráter, você vem para Jesus, Jesus então transforma a tua vida, santifica você, justifica, te torna justo e garante vitória na tua vida. Então diz aqui o Salmo 112, versículo 6 em diante: o justo, aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus, o justo jamais, olha que coisa interessante, jamais será abalado. Então diz assim, outra versão, o justo não se abala. Vem aí uma bomba, ele não se abala. O justo não se abala. O justo, por quê? Para sempre vão se lembrar dele. Aqui do lado, morava um crente em Jesus Cristo, como eles dizem na linguagem do mundo. Ele não se abalava. Rapaz, um dia aconteceu uma enchente, uma situação, ele permaneceu firme, sólido. Ele não se deixou abalar. Também ele diz o seguinte: olha, trabalha aqui na empresa um cidadão, assim, ele, tudo indica que ele é um cristão, porque, rapaz, as notícias ruins vêm e ele não se abala. Às vezes alguém liga para eles, olha, está acontecendo uma situação, uma pessoa na família foi internada, e ele não se abala. Irmãos, eu já vi gente assim, uma pessoa, um parente em 2º, 3º grau, foi internada, a pessoa levanta do culto, recebe a mensagem pelo celular, se levanta do culto e sai assim, desasadamente. Você não consegue entrar no hospital naquela hora, você não é médico, você não pode fazer nada, mas entra em desespero, como se pudesse fazer alguma coisa. Pior ainda é quando se desespera. O justo não se abala, o Senhor está conosco. Eu me lembro de uma irmã, é possível que ela esteja aqui nos assistindo. Um dia num culto, ela estava grávida e ela começou a sangrar. E os irmãos, tem que levar ela para o hospital. Nós oramos no culto. Você confia no Senhor? Confio. Então fica no culto até o fim. Sabe onde é que está o nenê? Está lá. Uma gurizada elétrica, uma gurizada ativa, uma gurizada trabalhando no 220 assim. Deus deu vitória. É só confiar. Justo não se abala. Não temerá as más notícias, diz o texto aqui. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Irmãos, eu não vou dizer para vocês assim que eu não tenho medo de cachorro. Tenho. Cachorro brabo qualquer um tem. Eu estava numa rua e eu disse para os irmãos, acabado de passar em frente à casa de um irmão. Eu estava caminhando assim no bairro e o irmão saiu na janela e disse assim, ó, não, nenhum mal te sucederá. E ele disse amém. Significa que ele estava ali assim meio que, puxa, que bom uma palavra, porque o cara está dentro de casa. A pressão, já viu aquelas paredes, sabe, que loucura esse período de tempo, aí recebe uma palavra. Eu continuei caminhando, e uma das ruas, assim, parece que é a rua que tem mais cachorro, e a cachorrada avançou, e eu aprendi uma coisa, que o cachorro, ele percebe um cheiro que a gente solta por causa do medo, a gente solta um odor na pele, que é o odor que o cachorro lê, ele percebe, ele está com medo, aí ele vem com tudo para te avançar. Eu acabei de dizer ali que o justo, eu disse, nenhum mal te sucederá. E eu vou ficar com medo desse cachorro. Eu vou fazer uma coisa, eu vou exercitar minha fé aqui. Eu não tenho medo. E caminhei por entre eles. E eles pararam de latir, deu umas latidas meio sem graça, assim e tal, e foram parando, e pararam. Parece que o exercício da fé. Outro dia um irmão pregou para nós aqui, os que estavam na ministração vão se lembrar, a fé é um músculo, você está entendendo? A fé é um músculo, precisa ser exercitado.
Se está escrito na palavra de Deus, e por que não funciona para mim? Não é culpa de Deus. Nós precisamos exercitar a palavra. A fé é um músculo. Se é novo para você, anote aí. Não fui eu que inventei. Aí vem os irmãos que vêm falando isso aí há muito tempo. Então, é como se fosse um músculo. Não é que a fé é um músculo. No mundo espiritual, você precisa exercitar. Parou de exercitar, perde musculatura. Eu sei, eu estou com 63 anos. Se você não exercitar, você perde. Começa a cair tudo. Opa, tem que exercitar. Tá atento. Palavra, exercitar. Ler a palavra, relembrar a palavra, exercitar a palavra. E diz assim, ó: o justo jamais será abalado, não temerá más notícias. E diz o quê? O seu coração está firme, confiante em quem? No Senhor. Confiante na ciência? Não, confiante no Senhor. Ele estará, o seu coração está seguro e nada temerá. Eu estou lendo o Salmo 112, versículos 6 a 8. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E por que isto não tem funcionado? Porque nós, irmãos, nós vivemos muito de onda. Vem uma onda e a gente vai. Hoje eu até mandei assim, fazer um bannerzinho, assim, coloquei no Facebook, de um irmão querido chamado Claudionor de Andrade, um escritor, um irmão muito querido, da casa publicadora. Ele escreveu algo que eu achei interessante. Ele disse: eu pratico política todos os dias. E eu disse: o que ele está falando? Ele disse: todos os dias eu vou diante do dono do universo e digo para ele: o mundo está assim, 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 assim. Dobro meus joelhos diante dele e coloco todas as situações do mundo diante do Senhor. E sabe, ele disse, eu tenho sido tão bem recompensado por ele, ele me responde. É como um político faz, vai apresentar ao presidente as suas... Assim, ao invés de nós ficarmos questionando as coisas, vá diante de Deus. Diga: Senhor, olha, está acontecendo assim, uma escaramuça, uma reviravolta. Parece que depois que a gente começou a pregar contra o aborto, quando a gente começou a falar contra essas situações todas, parece que um sistema maligno tem se levantado. E aí as coisas ficaram tão ruins. Esse sistema que aí está é tão ruim contra Deus. Então, Senhor, toma conta. Sabe o que Deus faz? Deus atende a oração. Deus está vendo, porque nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus. E quando nós fazemos as coisas segundo a vontade de Deus, então tudo funciona. Nós sabemos que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que interessante, eu vou ler esse texto para os irmãos. Está no Novo Testamento. Eu vou fazer questão de ler esse texto porque é muito importante. Nós estamos aqui numa palavra assim do coração, improvisado, né? É uma palavra assim. Nós vamos pedir ao Senhor. Quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, é 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14 e 15. Ele disse: esta é a confiança que temos em quem? Nele. Não na ciência, não no dinheiro, não no sistema político. Esta é a confiança que temos nele. Nele quem? No Senhor. Ele diz o quê? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Na Bíblia, ouve aqui é responde. Versículo 15. E se nós sabemos, um dia desse eu preguei sobre sabemos. É interessante isso, é viver sabendo. Eu tenho confiança, eu sei, eu tenho fé. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ah, como eu vi gente ser curada, como eu vi gente ser abençoado por Deus. Essa semana, numa das reuniões que nós tivemos com um irmão querido,
o irmão contou que orou por 4 pessoas que morreram e uma delas ressuscitou. E ele tem a pessoa na família. Uma pessoa ressuscitou. Então alguns dizem, mas os milagres ficaram no Antigo Testamento. Eu quero declarar para os irmãos, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. E é em cima disso que eu quero meditar com os irmãos nesta oportunidade. Não, eu quero meditar com os irmãos. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor, né? Depois de lermos aqui esse salmo tão glorioso que eu quero repetir, Salmo 112, versículo 6. E fica aqui uma palavra para cada ouvinte, em nome de Jesus. O justo não se abala, jamais se abala. Guarda isso, pratica isso. Escreve no espelho do banheiro, acordou de manhã, bate o olho no espelho do banheiro. O justo, sou eu. Diga, sou eu. Jamais se abala. O justo jamais será abalado. Não temerá notícias, seu coração está firme. Agora, se você teme, se você não respeita a palavra de Deus, vive assim numa corda bamba, mas será, não é? Será, fazendo como aquele irmão que falta culto, porque está triste, porque não sei o que, daí vamos fazer uma visita, o departamento de visita. O visitante vai na casa dele e diz, volta irmão. Por quê? Volta, os irmãos estão te esperando. Ah é? Estão mesmo? Ele não é fé firmada em Cristo, é firmada em se os outros estão alisando ele. Irmãos queridos, confie na palavra de Deus. Se Deus não der, Ele continua sendo Deus. É bom para a gente cantar, mas na prática é muito complicado. Então eu quero, nesta noite, meditar com os irmãos em 2 porções do Antigo Testamento e fazer menção depois de uma porção importante do Novo Testamento. Eu gostaria assim que essa fosse a meditação, porque são 2 textos que o Senhor tem falado muito comigo nesses dias. Eu queria transmitir isso aos irmãos nesta noite, né? Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14. E eu quero também fazer menção aqui, irmãos, enquanto você abre a Bíblia, nós estamos ao vivo, improvisando aqui, mas com muita santidade, com caráter, né? Voltado para o Senhor. Não é uma improvisação maligna, não. É para o bem. Estamos fazendo a coisa de forma simples, que é o que eu quero dizer. Então aqui, filho da Jéssica do Atos, Miguel, completou 2 aninhos de idade. Ô garoto lindo, bom dia, boa noite, Deus abençoe, felicidades, um beijo do vovô aí, ó, né? Que Deus abençoe, um abraço em nome de toda a igreja, transmita aí para os pais, transmita depois para ele aí o beijo do vô Eliseu aí, ó, fez 2 aninhos hoje, filho da Jéssica e do Atos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ensina o menino no caminho, não é o caminho, no caminho. Qual é a diferença entre Eliseu? No caminho e o caminho. Um pai pega um cigarro e diz, filho, não fuma não, porque cigarro faz mal, hein? O pai fuma, mas ó, não é bom para você. Isso não é ensinar. O pai não fuma, o pai não mente, não rouba, não lesa ninguém, não é? Então ele está mostrando um caminho. O filho olha para o pai. Esse é o ensino. O ensino é quando o pai diz no caminho, olha para o papai, não é? Então está aqui, ensina o menino, ensina o Miguel, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 14. Irmãos, que texto lindo. Presta atenção no texto da Escritura Sagrada. Eu amo esse texto, tenho guardado ele em meu coração durante muito tempo. Queria repartir com os irmãos nesta hora, não é? 2 Crônicas 14, verso 11. Então clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse... Irmãos, aqui tinha um exército, o exército dos etíopes, violentamente grande. 1 milhão contra o grupo dele que era bem menor. Disse assim, Senhor, não há ninguém como tu, que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. E no teu nome viemos contra esta multidão. Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o que Deus fez? O exército era muito maior do inimigo. E diz que o Senhor
feriu os etíopes na frente de Asa, diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. Imagina um exército daquele tamanho. Naquela época, 1 milhão de soldados, irmãos, era muita gente, armado até os dentes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até uma cidade chamada Gerar, até um lugar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados, despedaçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá então levaram dali muito grande despojo. Destruíram todas as cidades aos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram manadas de ovelhas e bodes, camelos, e então voltaram para Jerusalém. Deus responde, irmãos? Ou foi só aqui? Não tinham o que escrever na Bíblia? Vamos colocar um milagrezinho aí, uma historinha, ninguém vai voltar lá para conferir mesmo? Se está escrito na Bíblia, eu creio. A palavra de Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Hoje eu ouvi um irmão dizer: Deus já respondeu todas as orações. E eu queria dizer para os irmãos que até as orações que eu ainda não fiz, Deus já respondeu. Deus disse não, Deus disse sim. Deus responde. Deus não falha. É muito importante, irmãos, porque quando Asa clamou ao Senhor, olha que coisa interessante. Ele clama ao Senhor, e na verdade quem era uma figura do corpo de Cristo que estava sendo aviltada, era uma figura. Um povo na terra que é o povo de Deus. E o Senhor nos socorre, Senhor. Só Tu pode ajudar um fraco, assim, quanto um poderoso daquele tamanho. Olha o tamanho dele, Senhor. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Eles vão matar a gente. Sabe o que Deus fez? Feriu eles. Eles ficaram tão fracos, eles corriam tanto que não tinha mais força, não ofereciam resistência. Não aguentavam mais correr. Como é que o outro, o nosso, que era pouquinho, conseguia correr e pegar eles? O trecho era o mesmo. É porque Deus muda tudo. Deus altera aquilo que é necessário para nos abençoar. Então, fique firme. Você é justo, você não vai ser abalado. Tem um exército muito maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior é o que está em nós. Repita isto. Fique firme. Ainda, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é simples. Ainda que a situação seja de opressão, seja a pior possível, não questione as coisas. Vá diante do Senhor. Nós não fomos feitos para ficar amaldiçoando, questionando. Nós fomos feitos para abençoar. Abençoe, libere palavras de bênção. A nação brasileira está nas mãos do Senhor. Esse negócio, essa pandemia, Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Às vezes Deus faz algumas coisas para ajustar o nosso caminhãozinho na linha, o nosso violãozinho, colocar ele no trilho certo. Preste atenção, Deus tem poder, Deus quer cuidar dos seus filhos. Você é filho de Deus, você é justo, justificado. Então confia no Senhor teu Deus, confia no Senhor. O segundo texto que eu quero fazer também está em 2 Crônicas, facilitando para você aí, que está o texto da palavra de Deus. Irmão, ainda que alguém diga para você: não funciona, não ouça a voz do diabo. Diga: vai-te, Satanás. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 7. Aqui nós temos um rei chamado Senaqueribe. Esse camarada, irmãos, tinha um exército forte e ele afrontava o exército do Deus vivo. Afrontava o povo de Deus, ele criticava, ele fazia pouco caso, ele fazia uma porção de coisas. Havia uma palavra aqui no versículo de número 7 que eu quero ler com os irmãos. No versículo 7 diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria,
nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, conosco o braço do nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo ficou animado com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos irmãos, só que o versículo 15, o rei astuto começou a minar o povo, que é o que tem sido feito nesses dias. Mina o povo, dificulta eles, apronta com eles, bate em gente na rua, vai fazendo coisa, assusta, notícia ruim o dia inteirinho, Morreram 20 mil pessoas, mas não anota que foram salvos 800 e poucos mil num dia. Falam, sabe, só o veneno, mas não falam que existe uma solução. Que numa outra epidemia que teve, morreram 50 milhões. É números assim astronomicamente maior, e não tinha esse pânico que tem hoje. Mas o povo não sabe, o povo tem a mente curta, o povo esquece. Mas Deus não. A palavra de Deus é imutável. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos a palavra de Deus, a agenda de Deus. Toda ela vai se cumprir. Toda a agenda de Deus vai se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu estou aqui nas minhas mãos com o jornal mais atual do que o jornal de amanhã. Amanhã os jornais vão ter algumas coisas escritas que, como disse, acho que foi Milor Fernandes, tem jornal que a única coisa verdadeira nele é a data que está lá no jornal. O resto é tudo embromação, mentira, segundas intenções, confusões, etc, etc. Mas aqui está esse rei aqui jogando esse tipo de coisa. Isso não é novo. Está aqui, ó. Versículo 15. Agora não vos engane Ezequias. Olha o que o rei fala. Nem vos incite assim. Não dê crédito para ele, não. Pois nenhum Deus, Deus com D minúsculo, de nação alguma, nem reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, dizia o rei Senaqueribe. Dizia ele, ninguém pode, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias, seu servo. O rei também escreveu cartas, blasfemando do Senhor Deus, Deus de Israel, dizendo contra ele, assim como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Fica tranquilo, olha o meu currículo, quantos eu já venci. Vai ser moleza vencer vocês também. Não se engane, eu tenho força, eu estou com a força, ele dizia. E então, versículo 18, clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, a fim de tomar a cidade. Olha o barulhão que eles faziam. Não parece os dias de hoje? Não parece esses dias? Olha o terror, olha a luta, olha o que está acontecendo. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das outras terras, obras das mãos de homens. Sabe o que o rei Ezequias fez? Começou a roer unha, até começar a comer a ponta dos dedos, de medo desse rei. Foi o que ele fez? Não. Porém, olha que coisa linda, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. E o Senhor, olha, irmão, é impressionante a resposta da palavra. É emocionante. Há um poder de Deus aqui, irmão, preste atenção. Há um poder de Deus nessa palavra tão gigantesco, tão grande. Olha que coisa mais linda. Diz assim o texto aqui assim. Então o Senhor ouviu a oração, óbvio. Enviou quantos anjos? O anjo desce lá e arrebenta com aquele povo. Olha o que fez aqui. Um anjo que destruiu a
todos os homens valentes. Num outro texto, fala que foram 180 mil homens valentes. Aqui, ó, destruiu dos oficiais do arraial do rei da Síria. Pelo que o rei da Síria então voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha. Irmãos, eu não sei se você já fez essa oração assim. Deus, a situação aqui é tão terrível, tão grande, tão grande, tão grande, que eu ia te pedir, Senhor, para a tua intervenção, mas eu achei melhor, não precisava o Senhor nem olhar para cá. Manda um anjo, e não precisa ser aquele anjão, manda um anjo, umzinho, que desça aqui. Tu já orou assim, irmão? Senhor, envia um anjo, Senhor, um só, que nem o Senhor fez aqui, em resposta à oração de Isaías e do rei Ezequias. Manda um anjinho, um anjo. Só que lá não tem anjinho, né, irmãos? Um anjo. E sabe o que o anjo fez? Arrebentou com todos os poderosos do rei. E o rei, então, voltou com o rosto coberto de vergonha. Aquele que outro dia estava dizendo, se levantava, criticava de Deus. Esse teu Deus não dá conta. Deus falou, eu não vou nem me meter, vou mandar um anjo. Podia mandar um exército, podia mandar um Manaim, 144 mil anjos, manda aí 144 milhões de anjos, tampava o céu de anjos, para cada soldado, na mão aqui, um anjo com cada um de vocês aqui, pronto. Não, te mandou um só, e um anjo passou e feriu uma quantidade enorme deles. Então o rei, entrando na casa de seu Deus, depois há outros textos que vão repetir este texto aqui e vão explicar mais detalhadamente. Ele entrou, então, passado um tempo, ele entrou assim para, vamos falar assim, fazer uma oração ao seu Deus com D minúsculo, o rei da Síria. Entrando na casa do seu Deus, os seus próprios filhos mataram. 2 filhos dele entrou lá e matou o pai à espada. Irmãos, nunca se levante contra a autoridade constituída por Deus. É possível que a pessoa que esteja precisando ouvir esta palavra esteja ouvindo agora. Nunca se levante contra Deus, contra alguém constituído por Deus. Pensa bem. Em última análise, fique quieto, entra no teu quarto e diz, Senhor, a situação ali eu queria colocar diante do Senhor. Sabe o que Deus vai fazer? A vingança pertence ao Senhor. O Senhor faz o que tem que fazer. Eu não. Minha mão não. Minha mão é para abençoar. Eu não vou agir contra. É o Senhor quem vai agir. Então diz o texto aqui assim, ó. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros. De todos os lados Deus deu descanso. E aconteceu que muitos traziam ofertas a Jerusalém, presta atenção, ao Senhor, as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Porque quando Deus entra com a providência, não há, irmãos, como a gente imaginar uma pessoa abençoada, o mundo vê. Quem é abençoado, o mundo vê. Milhares de pessoas precisam se converter, porque veem que eu e você somos abençoados. Eu e você temos a presença de Deus. Não mexe com Eliseu, não. Ele tem a presença de Deus. Nem precisa falar. Nós precisamos nos lembrar de quem é o Deus a quem nós servimos. Aí diz assim, não, isso foi no Velho Testamento. Irmãos, e no Novo Testamento? Quantos Jesus curou? Mas isso era Jesus, em Atos dos Apóstolos. Os textos de Atos dos Apóstolos, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas? Eu citei alguns aqui, por exemplo, a cura de Enéas, em Atos 9, 32, depois em Atos 9, 36, a ressurreição de Tabita, e uma série de outros, Atos 12, Atos 13,
uma série de milagres que Deus está fazendo. Agora, deixa eu te contar um que você vai considerar assim melhor o teu pensamento a respeito de milagres. Quando você escutar um pastor ou alguém que é contra milagres, milagres ficam em Atos dos Apóstolos. Deixa eu te contar um milagre agora. Você está vivenciando um milagre agora. Um milagre. Quando as cartas do apóstolo Paulo foram escritas, as cartas, muitas vezes, quando chegava uma carta do apóstolo Paulo na igreja em Corinto, ou a igreja aos Efésios, é possível que algum daqueles irmãos digam: está ficando muito moderno esse negócio desse evangelho aí. Não era para Paulo vir pessoalmente? Agora o negócio aí de mandar carta. Sabe o que eram as cartas? Arquivos do computador da época. Não tinha computador. Você tem um computador hoje, você tem arquivos. Muitas cartas não chegaram inteiras conforme Paulo escreveu, porque ficou alguma pelo caminho, o irmão não conseguiu chegar em tempo. O que foi registrado é o que nós temos aqui. Os arquivos eram pesados, eram transportados em lombos de animais. Aquele irmão estava levando uma carta de Paulo àquela igreja, àquela outra igreja. Mas isso foi evoluindo. Hoje o inimigo tentou fazer um estrago, fechando as portas das igrejas, só que ele não sabe, né? Os homens, que o diabo faz a panela, mas não consegue fazer a tampa, diz o ditado do mundo. Os homens que não entendem a palavra, e muito crente não entende também. Ah, a igreja fechou. Não, a igreja não está fechada. A igreja são pessoas. Amém. Azael está dizendo aqui que o pastor ministrou cura sobre a vida da esposa dele. Pastor Azael está aqui, hoje ela está curada. Está aí um milagre, pastor Azael aí, né? Deus continua operando milagres até hoje. Preste atenção numa coisa. Então, a igreja somos nós somos o templo, nós somos a casa de Deus. Preste atenção numa coisa. Então, a igreja não está fechada, a igreja está aberta. Somos nós a igreja. Estou aqui, falando com a igreja, ou com quantos eu posso atingir pela rádio e através deste canal de televisão particular aqui, que nós temos aqui o acesso, né, via o YouTube, via Facebook, via Twitter, via... ontem eu falei 2 horas praticamente no Instagram, ontem, não é? Numa live, junto com outro pastor querido, e eu estava comentando a respeito disso. Vou falar para os irmãos do milagre. Por favor, Mateus 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Todo mundo habitado. Como testemunha a todas as nações, então chegará o fim. Deixa eu contar para você o milagre que está aqui. Eu e você estamos utilizando esse canal que está aqui. Nós como igreja continua ativa. Então, quando eu falo através desse canal aqui, é possível que esteja alcançando os irmãos que eu estou vendo aqui. Mas este sistema que nós estamos utilizando, se um irmão lá no Nepal, lá no Camboja, nas Filipinas, Andradina, Botucatu, Porto Alegre, Chuí, Oiapoque, o lugar que for, o extremo do mundo, quando ouvir esta palavra, ele pode se converter. Então, quando o Senhor Jesus disse, esse evangelho será pregado em todo o mundo habitado, então virá o fim. Um irmãozinho de uma congregação com 14, 15 pessoas, um irmão comprou um celular, lá no meio do mundo assim. Pastor, o senhor já falou no celular? Não. O senhor queria pregar aqui, eu tenho internet, o senhor prega aqui, sai lá, que nem televisão. Eu quero. Aí ele prega usando
o celular do irmãozinho. E aquela palavra chega lá num lugar, cita o nome de um lugar distante, um lugar extremo do mundo, extremo. E um camarada lá na África, lá do outro lado do mundo, ouve aquilo, fala português de Portugal e ouve aquele irmãozinho pregando, diz: eu entrego a minha vida para Jesus. Aí ele fala para a família dele. Na família dele, um genro, um cunhado, um irmão, um sobrinho que está ali, diz: eu entrego minha vida, e vira um missionário e se enfia naquele mundo lá e prega o evangelho para todo mundo. Você está vendo um canal aqui? Você está vendo um milagre? É a ferramenta de Deus para alcançar milhões de pessoas em todo o mundo. E o Senhor Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Como que o evangelho vai chegar a milhares de pessoas? Tem gente que não sabe. O Senhor Jesus está mostrando para nós, através desse canal que eu estou falando com você aqui agora. A mensagem pode estar chegando em algum lugar do mundo que nunca ninguém visitou. Mas o camarada lá tem uma internet. Ele tem um celular que alguém deixou lá. Pode ser algum ladrão que roubou um celular de alguém e abriu a internet e vai se converter hoje à noite. Pode ser alguém numa quebrada do mundo que vai se converter ao Senhor Jesus, porque o maior milagre é a conversão de alguém. Você pode ir para o céu faltando um olho, faltando um braço, faltando a voz, faltando alguma coisa, mas o milagre da salvação você não vai perder. A salvação é algo divino, Deus deu. E negócio de salvação, ninguém põe a mão não. Deus é maior do que coronavírus. Deus é maior do que sistema comunista chinês tentando impedir a Bíblia de chegar nas escolas, a Bíblia nas igrejas, derrubando cruz de igrejas e impedindo cultos, infiltrando um sistema, prendendo as pessoas nas casas para que os maridos comecem a brigar com as esposas, destruir lares. Eles não vão conseguir. Esta mensagem está chegando no lar de tanta gente nesta hora. E milhares de pessoas estão nesta hora tomando consciência de que há um Deus todo-poderoso, um Deus que é capaz de enviar um anjo só e arrebentar com o exército de Senaqueribe. Esta figura é uma figura bíblica, uma figura importante, grande, poderosa. Se quisesse, se Deus não intervisse, acabava com aquela cidade, com aquele exército que estava ali apavorado. Orou o Senhor, o rei Ezequias, junto com o profeta Isaías. Nós oramos a Deus: Senhor, me ajude a levar este evangelho, me ajude a levar esse evangelho. Muitos crentes fecharam a mão para contribuir. Muitos fecharam a mão, dizendo: eu não vou contribuir. Deus não se preocupa com isso. Esses que fecharam a mão, Deus vai pedir conta a eles, vai acertar as contas com eles, vão se ver com Deus. Deus usou um canal, está aqui, ó, de graça. Milhares de pessoas vão ser alcançadas. O evangelho prossegue. Ninguém vai impedir que o evangelho chegue aonde tem que chegar. Que Deus te abençoe nesta noite. Receba esta profecia da parte de Deus. Crie coragem no teu coração. Peça ao Espírito Santo que mude o teu modo de ver, teu modo de pensar, teu modo de agir. Permita o Espírito Santo de Deus fazer uma obra tão grande na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui, já são 8 horas, está aí encerrando o meu tempo na rádio. Eu quero encerrar aqui com os irmãos, orando com os irmãos nesta hora, pedindo ajuda do Espírito Santo para que esta palavra chegue ao teu coração, em nome de Jesus. Me permita, irmão, obrigado por estar aí, obrigado por estar assistindo. Foi o Espírito Santo de Deus que te colocou aí. Algo novo vai acontecer esta semana, o poder de Deus vai ser liberado sobre a vida de alguém. Eu gostaria muito de ouvir esse testemunho. Eu queria ouvir muito testemunho de pessoas que foram curadas, como o pastor Azael acabou de contar um testemunho público aqui, de que Deus abençoa a sua querida esposa, e eu me lembro muito bem dela, já nos hospedaram lá em São Paulo. Que Deus abençoe esses queridos irmãos, cada um de vocês. Deus continua sendo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para todo o sempre. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado pela vida do coração. Multiplica a fazenda dos irmãos, ajuda cada um deles. É a minha oração nesta noite. Os aniversariantes,
os irmãos que estão doentes, os irmãos que contribuíram, os irmãos que foram lá no YouTube me ajudar, os irmãos que estão, Pai querido, nesta hora imbuídos de uma nova caminhada a partir dessa semana, os irmãos que nesta noite assentaram no seu coração de tomar uma decisão por Jesus Cristo, não pela religião, por Jesus Cristo. Eu oro, Pai, agradecendo pela vida deles, oro pedindo ao Senhor a intervenção do Senhor. Abençoe o canal que é a Rádio 88, abençoe este canal aqui também, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que nos tome nas tuas mãos, nos ajude. O ataque é violento, mas como disse, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu oro agora ministrando cura, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida dessas pessoas, ministrando vitória, ministrando poder de Deus, riqueza de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e que a consolação tremenda e abundante do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos irmãos que amam o Senhor Jesus e que aguardam a volta dele. Se você é um desses, aonde você estiver, se puder, diga amém. Um grande Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que alegria poder ver o rosto de vocês por aqui. Que Deus enriqueça vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, Deus é maior. Deus é maior que tudo. Deus vai suprir todas as coisas. Deus é bom. Deus é bom. Grande abraço. Amo vocês. Orem pelo Eliseu e pela Mara. Amém.